Eu sou o Kaique Marqueto, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, ele é uma continuação aí de um projeto que eu comecei aqui. Se você não viu ainda, eu recomendo que você clique aqui no card, aqui ou aqui, eu não sei, vai estar aqui em cima. Assiste lá o primeiro episódio que eu explico com mais detalhes, né? O que eu tô fazendo aqui. Que a ideia é fabricar armadura do Homem de Ferro aí na vida real, o mais próximo do filme ali, que a gente vê utilizando, né, os motores de foguete ali, como ele usa no filme. E, como eu falei no vídeo anterior, eu vou começar pela parte do voo, né? Então vai ser desenvolvendo os motores principais ali, que é igual a gente vê na cronologia do filme ali, né? No filme ali, primeiro ele faz só os motores principais, né? Testa o empuxo ali até que ele quase se rebenta na parede ali. E só depois ele faz os estabilizadores e por fim a armadura, né? Então eu vou começar por essa ordem também, porque seria a ordem lógica mesmo, né? Então eu vou começar, como eu falei no vídeo anterior ali, eu vou começar desenvolvendo um primeiro protótipo dos motores que vão ser os propulsores principais ali, tá? Bom, e pra começar, eu vou começar fazendo um esboço de tudo isso, né? Pra mim poder ter uma noção, né, mais aproximada ali do tamanho que vai ser esse motor, né? E as características que eu preciso que ele tenha ali, pra só assim eu partir pra parte do projeto ali e começar a desenhar ele de fato. Então, para isso eu vou precisar fazer um esboço primeiro, né? Eu precisei fazer um esboço de como vai ser, né? Aquela bota ali, né? Que na verdade ela faz parte da armadura, né? Mas nesse primeiro momento vai ser só uma bota mesmo que vai servir de suporte aí para esses motores. E como eu disse, a armadura vai ser o último de tudo aí. Então eu precisei começar fazendo um esboço, né? Dessa peça aí, de como ela seria, como vocês estão vendo aí. Então por fim, eu cheguei nesse resultado aqui que vocês estão vendo. Basicamente eu tenho tudo aqui que eu vou precisar construir. E uma proporção mais ou menos aí em escala real, né? Escala real não, mais ou menos ali a proporção a gente vai ter mesmo, né? Então, por exemplo, aqui eu já não vou conseguir fazer ela tão pequena como a gente vê do filme lá, porque no filme lá, né, é ficção, né? Então eles não necessariamente precisam fazer algo que caiba um motor lá dentro de verdade, né? Na verdade, muito provável que só tenha um LED embaixo ali para fazer de conta que é o fogo, né? Aquela luz que ela emite só. Aqui a gente vai ter que pôr um motor de verdade aqui. Então não dá pra ser pequeno daquela forma que a gente vê no filme. Então com base aí, né, no meu pé, mais ou menos o tamanho do motor que eu vou ter ali, fiz esse esboço aqui, né, bem grosseiro, como vocês estão vendo aí, pra mim ter uma noção mesmo, né, de como ele vai ficar, pra só assim eu desenhar esse motor aqui, né, e ter uma noção melhor ali, tá? Então dá pra gente ver aqui que o meu pé vai ficar na parte de cima aqui, né, logicamente que ele vai ficar isolado, né, vou precisar colocar isolamento térmico em tudo isso daqui pra proteger a minha perna e o meu pé aqui do calor. E aqui embaixo a gente tem um motor, e esse que foi o mais compacto que eu consegui fazer. Ele ainda fica um pouco diferente, né? Vocês veem aqui que parece até uma botinha, aquelas botinhas ortopédicas, né? Eu já usei isso quando era criança também, eu não sei se tem alguém que já usou. Mas é desse jeitinho, isso é um negócio muito estranho. Enfim, e aqui a gente vai ter o motor, né? O principal que vai ser o motor, as duas motobombas aqui, que vão ser duas bombas elétricas, tá? Eu já vou explicar isso porque que eu escolhi bombas elétricas. E aqui é o sistema de controle, né? Então eu vou colocar... Todo o sistema de controle desse motor vai ser eletrônico, porque eu quero que ele seja o mais seguro possível, né? Então eu quero ter controle de tudo. Então eu vou ter, por exemplo, aqui a válvula. Vai ser uma válvula eletrônica que vai controlar o fluxo de combustível, né? Em conjunto com as duas bombas. Eu vou ter aqui também um sensor de fluxo, para mim poder, em vez de eu controlar pela rotação das bombas, eu vou controlar pelo fluxo, porque é isso que importa na verdade, né? Para mim não interessa a rotação das bombas. Eu vou sim monitorar a rotação delas, né, para mim poder ter um feedback aqui no monitor que eu vou colocar no meu rosto, só para realmente ver que tá tudo funcionando normal. Mas o que importa para mim na questão da mistura ali de combustível vai ser o feedback que vai estar vindo aqui do sensor de fluxo, tá aqui. Então basicamente a construção dela vai ser isso. Esse daqui vai ser o nosso projeto inicial, vai ser a partir desse ponto aqui que eu vou trabalhar. Então o objetivo aí dessa primeira temporada desse projeto aí, digamos assim, né, vai ser construir isso daqui, testar e fazer ela voar, né? Eu voar no caso. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar então pelo mais importante, que é o motor. Como eu falei, eu vou construir um motor primeiro, né? Um protótipo. Eu vou testar. Por quê? O princípio de funcionamento de um motor desse é simples, tá? Só que, no entanto, a física de funcionamento dele é muito complexa, né? O motor de foguete, em específico esse que a gente vai utilizar aqui, que é um bipropelente, né? Que ele utiliza combustível líquido e um oxidante líquido. Vou explicar melhor isso daí. Então eu vou pegar uma folha aqui para eu desenhar. Eu acho que vai ficar mais fácil aí da gente
gente entender. Para ter fogo, por que que um motor de foguete ele consegue ter uma relação de peso e potência tão grande que qualquer outro motor não tem? A gente pode pegar um motor de carro, um motor de avião, né, que utiliza o oxigênio do ar que a gente respira, ele está muito longe de ter uma relação peso e potência igual. Eles, por exemplo, se a gente pegar um motor de avião, um motor a jato, inclusive foi que a gente viu muita gente aí usando, né, muita gente até chamando como se fosse armadura, usando na armadura ali, motores a jato de aeromodelo, até mesmo motor a jato de avião de verdade, né? E por que esses motores não conseguem ter a mesma relação de peso e potência que um motor de foguete? E a resposta já tá meio que na pergunta, né? Porque todos esses motores que eu acabei de falar, eles utilizam o ar atmosférico para poder queimar. Porque, como eu acho que todo mundo deve saber disso, né? Para você ter uma chama acesa, um fogo, qualquer coisa queimando, você precisa de oxigênio, né? E no caso desses motores, eles utilizam o oxigênio do ar. Então, qual que é o problema disso? Eu tenho essa limitação, porque o ar que a gente respira, a proporção de oxigênio que tem nele, na verdade é pequena. Não sei se vocês lembram da escola, ou se não lembram também, é muito fácil, é só digitar no Google aí proporção de oxigênio no ar que a gente respira, alguma coisa assim. Vocês vão ver que a proporção de oxigênio mesmo do ar é coisa de 20%. O resto são outros gases, né? Em sua maioria é nitrogênio, que é um gás inerte. O que quer dizer um gás inerte? Que ele não reage com nada. Ele não serve como combustível, não serve como oxidante, né? Enfim, ele tá ali só, entendeu? Então ele não contribui e nem, né, pra questão da queima ali, ele não contribui nem nada. Então o que vai queimar mesmo são só esses 20%. Então mesmo que você consiga jogar um pouco mais de ar ali, não vai ser uma quantidade assim muito grande, porque não dá, né? É proporção muito pequena. E aí que tá a grande solução dos motores de foguete que eu falei. A ideia de funcionamento por trás é simples. Por quê? O funcionamento é muito básico, muito simples, né? Eu tenho aqui uma câmera, eu tô desenhando aqui bem feio mesmo, né? Mas é só pra gente poder entender. Nossa, ficou horrível isso aqui. Enfim, eu tenho aqui a câmara de combustão, a tubeira de escape e basicamente o funcionamento de um motor de foguete, o que você faz? Se eu preciso de oxigênio para o combustível queimar, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar oxigênio junto com o combustível dessa câmara aqui, dentro dessa câmara. Uma vez que eu faço isso, porque para quem não sabe, para mim conseguir ter uma queima perfeita, eu preciso de ter uma quantidade específica de oxigênio para cada tipo de combustível, né? Então, o volume que você está colocando de combustível, você tem que ter uma quantidade de oxigênio ali para que ele consiga queimar, senão ou ele não vai queimar, ou você não vai ter ali uma eficiência muito boa. Então, você conseguindo isso, não tem limite. E nesse ponto aqui, quanto mais combustível oxidante você conseguir jogar ao mesmo tempo dentro da câmara aqui, ele vai queimar. E aí que gera, né, aquela reação absurda que a gente vê nos lançamentos lá, né? Que inclusive o barulho daquilo é uma coisa de outro mundo, né? Por quê? Porque a reação aqui é muito forte. Uma vez que você tem aqui, né, o oxidante aqui, né? Que a gente chama de LOX, porque aqui no motor de foguete se utiliza ainda o oxigênio líquido. E ele ainda é uma concentração muito maior do que o oxigênio na forma gasosa. Porque, para vocês terem noção, como eu falei no primeiro vídeo, 1 litro de oxigênio líquido faz mais de 800 litros de oxigênio gasoso. Então vocês imaginam isso. Eu injetando aqui oxigênio na forma líquida, no momento que ele for pulverizado aqui dentro, como as gotículas são muito pequenas, e ele só fica no estado líquido da forma criogênica, que é mais de 180 graus negativo. Ou seja, na hora que você pulverizar ele dentro dessa câmara aqui, na temperatura que já vai estar da queima ali, ele vai vaporizar, ele vai se transformar em gases instantaneamente. Ele vai sublimar e... nossa, eu vou ter uma quantidade absurda de oxigênio aqui. Em contrapartida, o que eu ganho com isso? Eu consigo também jogar aqui dentro o combustível. Eu vou colocar aqui, no nosso caso a gente vai usar, vamos pôr aqui o etanol, que eu acho que vai ser o mais provável de estar utilizando. Então, eu vou conseguir injetar junto aqui uma quantidade de combustível também muito grande mesmo. E aquilo forma aquela reação absurda que vocês vê nos lançamentos de foguete, né? E gera um empuxo muito grande, né? Consequentemente também ele vai ter um consumo excessivo, né? Óbvio, né? Você está colocando tanto combustível aqui, vai ter que vir de algum lugar isso daí. Porém, para o nosso projeto aqui, isso aqui vai ser o mais ideal, né? Talvez não vai ser possível atravessar o oceano como ele faz lá, né? Com a armadura dele, mas vai dar pra gente voar, vai dar para conseguir o principal aí, que é o voo, tá? E como eu disse, a ideia, a teoria é simples, mas na prática isso é muito complicado, porque como é uma reação muito violenta que está ocorrendo aqui dentro, porque eu tenho oxigênio e combustível junto aqui queimando e uma velocidade
velocidade assim absurda, um negócio assim, é uma reação muito forte mesmo, tá? E isso que vai gerar os gases, né, que vai sair na tubeira aqui em velocidades supersônicas, né, que geram empuxo. Porém, como é uma reação muito forte, para vocês terem noção, a temperatura de queima aqui dentro chega a passar de 3.500 graus Celsius. Isso aqui é o suficiente para nenhum material que a gente tem na Terra atualmente consiga suportar. Para vocês terem noção, se eu não me engano, o que suporta mais seria o grafite, e ele vai suportar a temperatura de em torno aí de 3.500 graus Celsius. Ou seja, a temperatura dessa queima aqui é o suficiente para derreter o material que suporta a maior temperatura. E aí que entra a engenharia por trás disso aí, né? Os engenheiros pensaram, bom, se eu não tenho um material que suporta, o que eu posso fazer? Utilizar um material que tem um ponto de fusão menor. Só para esclarecer aí, tá? Às vezes você pode estar pensando, ah, mas e aço? Posso usar aço, né? Aço inox. Nossa, aço inox, né? Então, o ponto de fusão do aço inox é 1.600 graus Celsius. Menos da metade do que vai estar dentro dessa câmara aqui. Então também não dá. E aí que entra essa solução que eu vou falar agora. Que os engenheiros pensaram, bom, se a gente não tem um material que suporte essa temperatura, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar um material com um ponto de fusão menor, mas que tem uma eficiência de troca de calor maior, grande, né? E a gente refrigera esse material. Pronto, resolvido. E foi assim que eles fizeram. Então vou desenhar aqui de uma maneira bem grosseira. Basicamente você tem aqui na câmara uma parede externa por onde o combustível entra, o próprio combustível que alimenta o foguete entra, passa por fora dessa câmara, refrigera ela e entra dentro. Então, como você tem uma vazão de combustível muito grande para manter esse motor funcionando, pronto, é a solução perfeita, porque eu vou ter muito combustível passando aqui, refrigerando as paredes dessa câmara aqui, que geralmente é de cobre, né, ou em motores muito grandes, geralmente é de níquel ou outras ligas aí, né, titânio, aço inox, mas você vai estar refrigerando e o combustível entra dentro da câmara aqui. Como ele passa numa velocidade muito grande aqui, não dá tempo nem dele entrar no ponto de ebulição e ele evaporar. Ele chega aqui no estado líquido mesmo e é injetado na câmara. Segue o fluxo dele e ele impede que essa parede aqui derreta. Então isso é uma das coisas aí que a gente vai ter que desenvolver e pensar. Outra coisa são os bicos injetores que a gente tem dentro da câmara. Então aqui em cima, se a gente olhasse aqui de cima, a gente vai ter várias, né, furinhos aqui assim, ó, bem bonito, né, desse jeito, enfim. Teria vários furos aqui, né? No caso dos foguetes lá do F1, né, da Saturn V que levou o homem à Lua, o sistema de bico ali, porque que acontece? É uma quantidade muito grande que está sendo jogada aqui de combustível e oxidante. Então, se eu simplesmente despejasse esse combustível aqui, o máximo que eu ia conseguir é uma poça gigantesca de combustível queimando debaixo do foguete, né? Ou pior, no meu caso aqui debaixo de mim. A última coisa que eu quero é isso, né? Então, eles utilizam um sistema de bico que atomiza esse líquido dentro da câmara aqui. Que seria atomizar é pulverizar mesmo, né? Igual aqueles guichinhos de mão ali faz, né? Bem parecido. Então ele vem na forma líquida e aqui ele é transformado em vapor instantaneamente quando ele passa pelos bicos. Então esse é mais um dos desafios aí que a gente vai ter para poder desenvolver esse foguete. Eu não tenho informação nenhuma disso. Eu nunca trabalhei na NASA, eu não tenho nada dessas coisas de formação, não conheço ninguém que mexe com isso. Então, apesar de ter alguns dados na internet, são bem superficiais e são específicos de motores, né? Que muitos deles nem foram construídos, né? Nem sabe se deu certo, tá só nos dados ali, só nos cálculos. Então, por isso eu preciso construir um protótipo primeiro. Então, vocês já vão ver aqui, eu já vou passar pro programa, que é onde eu vou começar o desenho dele. Mas, basicamente, os desafios que eu tenho aqui são a refrigeração dessa câmara, que ela não pode derreter. Então, eu tenho que ter aqui um fluxo de combustível que seja o suficiente para impedir que ela chegue no ponto de fusão. O material que eu vou estar utilizando aqui vai ser o cobre, porque é um material que tem uma condição térmica muito boa e é um material fácil de trabalhar, ele é maleável, fácil de soldar, então por isso foi o que eu escolhi aí. Outra coisa, vocês imaginam isso, né? Tá queimando aqui dentro numa velocidade absurda. Isso aqui, para gerar todo o empuxo que ele gera, você tem uma pressão, né, que ele cria dentro da câmara aqui, que inclusive é o que gera o fluxo dos gases aqui, né? Quanto maior for essa pressão aqui, maior vai ser a velocidade de saída dos gases, mais empuxo. Então, outra coisa, a parede dessa câmara aqui vai ter que suportar essa pressão. Porque se ela não suportar, o motor vai pura e simplesmente explodir. Literalmente, ele vai explodir. Então, é outro desafio que eu tenho aí pela frente. E a questão dos bicos. Os bicos vai ter que conseguir pulverizar esse combustível. Vai ter que, além dele pulverizar, ele ainda tem que permitir, né, que eu consiga ter ali uma injeção ali de uma quantidade
suficiente para gerar o empuxo que eu preciso. Eu acredito que pelo tamanho do motor, ele já vai ser mais que o suficiente para o que a gente está querendo aí, né? Pelo que eu acabei de falar da relação de peso e potência. Mas, mesmo assim, não tem como ter certeza de nada disso. Então, eu vou ter que construir um protótipo desse aqui do zero. E aí, a partir desse ponto, eu vou começar nos testes. Eu vou medir tudo, basicamente tudo. Eu vou ter um sensor aqui que vai medir a temperatura dessa câmera. Então, eu vou pegar... Esse primeiro protótipo vai ser para mim pegar o máximo de dados que eu conseguir. Então, eu vou medir a pressão interna da câmera. Eu vou medir a temperatura da câmara do motor. Eu vou medir um empuxo específico, o consumo, vazão de combustível, enfim, tudo mais aí que a gente for precisar. Vou ter que montar, lógico, uma plataforma de testes para isso daí, com dinamômetro para poder estar medindo o empuxo e tudo mais. E é isso, tá? Então, a princípio, vai ser isso aí. Já deu para vocês entenderem um pouco melhor aí, né, do projeto aí, não ficar tão perdido enquanto eu for desenvolvendo isso daí. Bom, e nisso aí a gente também tem a construção da parede dessa câmera, né? Existem vários modelos, tem o modelo tubular, que foi muito usado pelos motores da NASA aí, né? Você bate o olho ali, você já vê que aquele é um motor da NASA, porque eles utilizam desde o F1 lá, que levou o homem à lua lá no Saturno V, vários outros motores, né, que eles utilizaram em outros projetos. Eles utilizam esse sistema de câmara tubular, que, como vocês estão vendo na foto aí, basicamente é uma câmara formada por vários tubinhos soldados ali, né, por um processo chamado de brasagem, e que une eles, né? E dessa forma o combustível passa por dentro deles, né? E refrigera essa câmara, né? Eu cheguei a cogitar montar dessa forma, eu até moldei aqui bem grosseiro mesmo um tubo desse, né? Seria para fazer a parede aqui do motor, então teriam vários desses aqui até fazer o círculo, né, completo aqui da câmera. Porém, eu vi que ia acabar sendo muito complicado, não ia ficar muito bonito, né? Mas o problema maior nem é isso, né? Seria a complexidade mesmo para fabricar. E por fim eu acabei mudando a ideia. Então eu vou fazer de outra forma. Eu vou fazer por um processo que chama repuxo, que, para quem não sabe, aí é o que é usado, por exemplo, na fabricação das panelas que você tem em casa, copo de alumínio, copo de inox, qualquer outra coisa desse tipo aí, é um processo de repuxo, que basicamente você põe uma chapa reta ou um tubo já pronto, né, no torno, você faz um molde do formato que você quer final dessa peça e você vai forçando ele a moldar até ficar no formato final ali, que vai seguir o formato do molde, né? Isso é um processo de repuxo. Então, eu vou estar fabricando essa câmera aqui dessa forma. Bom, então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido explicar de uma maneira mais clara possível aí, mais essa etapa aí do projeto. Se você ainda ficou com dúvida, deixa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever se você é novo por aqui. Compartilhe com seus amigos aí esse vídeo para que eles possam acompanhar também o projeto. Deixe seu like e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!